Bem-vindos! Mais um programa Cá Entre Nós. Aqui é lugar de mulheres inspiradoras, lindas, cheirosas e bem vestidas. Só que aqui também é lugar de uma palavra: amizade. Hoje eu quero apresentar para vocês uma amiga de anos, alguém com quem eu me relacionei por motivos de trabalho e a gente continua se relacionando há mais de 10 anos. É uma mulher incrível, muito inspiradora e eu já estive com ela várias vezes em papel trocado, é isso mesmo. Eu já fui entrevistada pela Francine Cassez algumas vezes e hoje eu estou muito feliz que eu estou aqui entrevistando você. Que grande mulher aqui comigo, que bom poder apresentar para todos vocês. Seja bem-vinda ao Cá Entre Nós, Fran. Muito obrigada pelo convite, eu fico muito feliz, a felicidade é toda minha de estar aqui. E realmente, estamos em papéis trocados e é desafiador realmente estar aqui sendo entrevistada por você, porque a Karina ela conhece muito sobre mim em todos os aspectos, né, Karina? Toda a minha história. E vai ser um bate-papo muito bom, eu tenho certeza disso. Fran, vamos começar para que as pessoas possam te conhecer. Conta um pouquinho para a gente da sua trajetória profissional. Quem é a Francine do ponto de vista de trabalho? Nossa, a minha trajetória é um pouco longa, então vamos lá. Eu sou jornalista de formação, me formei em comunicação social e eu atuo desde sempre como assessora de imprensa. Então, sempre trabalhei com assessoria, trabalhei em agências, revistas, jornais. Tive minha própria agência durante 5 anos, foi aí que a gente se conheceu. A Karina foi uma das minhas clientes, né, com a empresa dela. E nosso relacionamento começou aí. Depois de 5 anos, a gente desfez essa sociedade e eu abri a minha própria empresa de comunicação. E desde então eu atuo como assessora de imprensa, né, e cuidando aí da comunicação muito voltada para indústrias. Então essa é a minha trajetória profissional como jornalista. Em todas as vezes em que eu me relacionei com a Francine, desde o primeiro contato, ela estava exatamente do jeito que ela está hoje. Impecável. Muito bem vestida, sempre maquiada, arrumada, em cima de um salto alto. E aí eu queria que você começasse dizendo para a gente, Fran, como você vê esses movimentos da comunicação na forma da gente se expressar. Por que você está sempre tão arrumada e bem vestida? Eu acredito que é porque eu sempre entendi que a nossa imagem é a primeira impressão que nós deixamos em qualquer lugar que a gente entra, né? Seja num ambiente profissional ou num ambiente mesmo pessoal, social. Eu acredito que a primeira leitura sobre nós é o que as pessoas veem, né? Então, eu acho que eu sempre tive esse cuidado. Uma, porque eu gosto, para mim é prazeroso. Segundo, porque eu me sinto mais confiante quando eu estou arrumada. Eu acho que isso acho que qualquer mulher se sente, né? Você se sente mais confiante para falar, para apresentar aquilo que você precisa apresentar, para se posicionar. E porque realmente eu entendi desde cedo que a imagem, ela realmente é importante e abre portas para você. Estratégia. Estratégia. Tem a ver com estratégia. Tem. Posicionar-se de uma forma atraente melhora a nossa forma de se vender, de nos comunicar melhor. É disso que você está falando? É exatamente disso que eu estou falando. E assim, eu experimentei muito isso, né? Ao longo desses anos, né? São quase 20 anos de formação. E eu experimentei realmente isso, mais de 20 anos de formação, né? Porque a gente não para muito para fazer conta, mas são mais de 20 anos de formação e nessa trajetória profissional, principalmente, eu percebi isso, que a sua imagem, ela abre portas para você mostrar todo o seu potencial. Então aí você consegue realmente se destacar, né? Estar à frente, muitas vezes em alguns momentos, e mostrar realmente o seu conteúdo e o que você pode aí proporcionar nas suas relações profissionais, principalmente.
Você comentou que você tem uma empresa de comunicação e que essa empresa ela é especializada em comunicar-se com indústrias ou ela é nichada para indústrias. Você entende que a forma de se comunicar no meio industrial é diferente? Sim. É uma forma específica, assim. A gente entendeu isso, né, ao longo desses anos, atuando junto a diferentes tipos, tamanhos de indústrias, que a comunicação para esse segmento ela é muito específica. E ela tem uma linguagem específica, né, uma apresentação específica. É interessante, assim, como também a imagem da empresa, ela faz parte desse processo e também é importante e ela é vista de uma forma diferente nesse segmento. Eu ia te perguntar exatamente isso agora. Como é que você associa essas duas coisas, né? A comunicação e a imagem nesse universo industrial? Olha, eu parei um pouco para pensar sobre isso, né? E eu lembro muito assim de alguns casos de indústrias que eu já atendi, quando a gente iniciou o processo, né, de trabalho para desenvolver a comunicação dessas indústrias, que geralmente, quando elas nos procuram, elas não têm quase que nenhum trabalho voltado para essa área de comunicação. Eu sempre peguei indústrias para a gente começar do zero, sabe, a comunicação. E a transformação, o processo de transformação, principalmente em relação ao público, né? Quando as pessoas veem a empresa, depois de um trabalho, ao longo de um trabalho, elas enxergam essas empresas muito maiores do que elas realmente são. Muito mais posicionadas até do que elas realmente são. E esse é o nosso trabalho, de transmitir a grandeza do cliente, mesmo o cliente talvez não tendo um tamanho como uma multinacional, por exemplo, mas a gente conseguia traduzir a qualidade dos conteúdos, né? A gente conseguia trabalhar esse processo nos clientes e impactar o público dessa forma. Então, todo mundo, quando vinha falar de algum cliente, eu tenho vários casos, né, nesse sentido, nossa, eu achei que essa empresa tinha X funcionários, às vezes a empresa tinha 1/3 dos funcionários que as pessoas imaginavam, mas o trabalho de comunicação era tão bem feito, sempre é tão bem feito, que a gente conseguia aí transmitir uma grandiosidade muito maior do que as empresas às vezes eram, né, na ocasião. E hoje a sua empresa de comunicação, que tipo de serviço ela presta para as indústrias, Fran? Hoje, o meu trabalho ele foi se modificando, se adaptando ao longo do tempo, né? Principalmente aí com o trabalho das redes sociais, Digital, né? o digital. Mas hoje eu trabalho muito na coordenação da comunicação dessas empresas, né? Assessoria de imprensa é um trabalho que eu amo fazer, eu continuo atuando, mas hoje eu coordeno mais todo o trabalho de comunicação. Então depende muito da demanda do cliente. Tem clientes que precisam de um trabalho completo, desde do trabalho de marketing, de endomarketing, de comunicação interna, externa, redes sociais. Tem clientes que só precisam de redes sociais, ou 2 segmentos específicos, por exemplo, endomarketing e redes sociais. Então, eu coordeno esses trabalhos com parceiros que eu trabalho hoje. Quando a gente fala assessoria de imprensa, muita gente não sabe o que é. É um nome, é um conceito antigo, mas a gente às vezes não tem noção do que envolve esse trabalho. O que uma assessora de imprensa faz? A assessora de imprensa, ela comunica todas as ações do cliente para a imprensa. Então, a gente gera conteúdos para as mídias de interesse desse cliente, né? A gente faz um levantamento de quais mídias são importantes para que aquele cliente esteja ali, seja visto, né? Ele seja desejado, sabe? Então, a gente cria esses conteúdos para que chegue nessas mídias de forma espontânea, não gerando custo para o cliente, porque é a grande diferença da publicidade, né? A publicidade, você acaba comprando espaços para divulgar o que você gostaria de divulgar, seja um produto ou um serviço. A assessoria de imprensa, ela cria um relacionamento com a imprensa de interesse do cliente,
para que os nossos conteúdos sejam publicados de forma espontânea. A gente chama de mídia conquistada, né? Nós conquistamos o espaço nas mídias de interesse. Fran, e recentemente eu estive num evento que você promoveu em Sertãozinho, o Elas em Cena Sertãozinho. E foi um evento, um grande sucesso na cidade, totalmente voltado para as mulheres empreendedoras. De onde nasceu o desejo de trabalhar com mulheres? Como surgiu a oportunidade de idealizar o evento? Como foi isso para você? Vou voltar um pouquinho, um pouco antes da pandemia, eu tenho uma paixão muito grande por moda, né? E eu comecei a trabalhar como influenciadora, foi bem natural mesmo esse trabalho, eu já fazia esse trabalho sem saber que era um trabalho, né? E aí esse contato com as mulheres, essa identificação com as mulheres, ela se perpetuou ali. Durante uns 2 anos eu trabalhei como influenciadora nas redes sociais e depois eu tive que reduzir um pouco a velocidade para trabalhar num projeto um pouco maior, que eu fiquei dedicada em 1 ano e meio. E aí quando esse projeto acabou, eu voltei e eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? E aí esse amor por moda, por imagem, sempre esteve muito latente em mim, né? E aí eu participei de um evento, na verdade, né, depois desse processo, eu participei de um evento voltado para mulheres que eu me apaixonei, né, pela transformação que o evento causou nas mulheres, né, inclusive em mim, né, a reflexão que causou em mim. E aí eu propus, na ocasião, para a idealizadora do evento, levar esse formato para a minha cidade, que eu sentia essa necessidade, que as mulheres empreendedoras, assim como eu, de ter um ambiente que a gente pudesse se conectar. E aí eu propus para a idealizadora do evento, chama Elas em Cena, que é a André Vitaliano, quero mandar até um beijo para ela, que acreditou, falou, Fran, vamos fazer. E a gente levou todo o formato, a gente adaptou o formato, né? A gente fez algumas alterações, o evento ficou sensacional, assim, não posso tirar o mérito, né? A gente não pode, eu falo assim, a gente tem que reconhecer quando dá certo, e o que a gente fez deu certo, né? E realmente o evento foi um sucesso, a gente tinha uma expectativa de 60 mulheres, a gente reuniu quase 120 mulheres na primeira edição. E o que você mais gostou no encontro? Eu acho que foi exatamente o que eu senti no evento que eu fui como convidada. A transformação nas mulheres, sabe? Eu acho que o que mais me impactou foi ver assim, o quanto elas saíram dali transformadas mesmo, né? Com ideias, com vontade de fazer, com vontade de crescer, com vontade de inovar, se movimentando. Outros grupos foram criados, elas continuam em movimento, elas continuam em conexão umas com as outras. Eu acredito que isso foi o que mais me impactou, assim, poder agregar algo para a vida dessas mulheres, né? Principalmente na área profissional. Acho que foi isso que mais agregou, assim, para mim. E vai ter bis? A gente pode esperar novas edições? A gente pode imaginar a Francine com essas mulheres, a Francine em projetos com mulheres? De alguma forma isso te trouxe novos projetos? Olha, eu acredito que esse movimento com essas mulheres me despertou para um propósito mesmo, né? Eu acho que esse evento ele despertou um propósito em mim, sabe? É difícil falar quando você sabe que mexeu com você, sabe? E aí você quer mais, mais, mais. E realmente a gente tá já conversando, né, a nossa equipe, para a gente ter outros encontros melhores, e a gente está agora estudando o que a gente pode trazer, pode agregar ainda mais para a vida dessas mulheres. E sim, teremos bis. Não sei se esse ano ainda ou no próximo. A gente tem algumas reuniões marcadas para definição,
mas teremos muitos projetos voltados para as mulheres, principalmente as mulheres empreendedoras, porque é um segmento, assim, as mulheres, elas, principalmente pós-pandemia, né? Muitas mulheres que não trabalhavam tiveram que entrar para o mercado de trabalho para ajudar em casa, para complementar a renda, ou realmente despertaram, né, para se realizarem mesmo como profissionais. Então, acho que esse movimento de mulheres, né, tá muito crescente. E as demandas para esse grupo aumentaram absurdamente. Então, a gente tem que fazer alguma coisa para poder trazer isso para elas, né? E eu acredito assim, existem muitas coisas acontecendo para esse público, mas às vezes muito na capital, muito em grandes cidades, em cidades menores, é muito discreto, né? Como você pode ajudar essas mulheres, né? Movimentos ou formas, enfim, de ensinar alguma coisa. Então, acho que esses eventos vão ser voltados justamente para isso, de uma forma de informar, educar, sabe? Agregar conhecimento. E como foi para Francine se ver realizando Elas em Cena? Eu estava lá. Eu te vi, né? Eu vi você conseguindo, numa primeira edição, com um tempo tão curto, trazendo um evento de tanta grandeza. Dava para ver que era um encontro entre você e o propósito, né? E aí eu queria que você contasse, assim, como foi se ver fazendo algo que você queria e conseguiu. O evento, o desafio de realizar um evento num espaço curto, a primeira edição, porque não existia um evento desse nível, desse porte na cidade, pelo menos recentemente, né, nos últimos anos, a gente não tinha nada parecido. A nossa equipe, ela já tinha muitos outros compromissos, então, assim, muitas coisas ficaram concentradas mesmo comigo, né? E a gente cogitou, inclusive, cancelar o evento, né? Porque pelo pouco espaço de tempo, porque a gente tinha que comercializar o evento para que ele pudesse acontecer, porque sem patrocinadores a gente não consegue fazer. A gente precisava de público, porque não adianta você ter patrocinador e não ter público. E a gente precisava de pessoas que acreditassem, parceiros, né? Então, era muita coisa, divulgar o evento, criar uma cara, né? Uma identidade para o evento, num curto espaço de tempo. A gente teve praticamente um mês e uma semana, mais ou menos, para realizar tudo. E que a gente minimizasse os erros, né? Porque era a primeira edição, nós estávamos passíveis de erros, né? Então, quando eu realmente vi que estava tudo pronto e que realmente ia acontecer, acho que foi eu acho que o sentimento foi realmente esse, de satisfação, sabe? De realização mesmo. E de você olhar aquilo e falar assim, nossa, aconteceu, sabe? E acho que é isso. Eu vim de e o que veio antes também, né? Não sei se eu posso falar, mas assim, o que veio antes também foi muito importante, porque eu vim de um projeto que eu estava muito conectada, né? E aí eu tive que me desconectar desse projeto, e para mim teve um peso muito grande para eu virar essa chave e começar um novo projeto. E aí vem um sentimento de incapacidade, de será que eu consigo, de dúvidas, né? Medos. Eu acho que o maior desafio, acho que eu vou conseguir responder essa pergunta. Acho que o maior desafio foi vencer os medos, né? Os medos que a gente acorda todo dia com aquele medo sussurrando, né? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Porque não é só um evento, você tem que administrar tudo por trás e a sua vida, que a sua vida continua. Eu continuei trabalhando, eu continuei sendo mãe, eu continuei sendo esposa, eu continuei empreendendo, e eu tinha um evento com uma expectativa, e para atender a expectativa de inúmeras mulheres, né?
Então, assim, eu acho que o maior desafio foi vencer os medos que nós mesmas criamos na nossa cabeça, no nosso coração, ter domínio das nossas emoções, né, para que você não entre em pânico mesmo, né, e se sabote, né, porque para mim cancelar não era uma opção, né, então eu sempre deixei muito claro para a nossa equipe, gente, cancelar o evento não é uma opção para mim, eu vou até o final, juntas ou separadas. E as meninas falaram, então nós vamos juntas. Né? Então, ter essa decisão, esse domínio das emoções, assim, e vencer os medos, acho que foram assim essenciais para que tudo desse certo. Para quem te acompanha nas redes sociais, vê que tem uma parte do seu dia que você dedica ao exercício físico. Eu acho isso muito legal porque, de alguma forma, eu vejo, né, e as suas seguidoras também devem ver, a sua busca pelo equilíbrio em todas as áreas. E aí eu queria que você falasse dessas demandas da mulher, que é o trabalho, a casa, o marido, os filhos, e ainda essa necessidade do autocuidado que está tão atrelada à imagem, né? Não só por uma questão de estética, mas também por uma questão de saúde. Como que você consegue gerir tudo isso na busca do equilíbrio? O exercício físico, para mim, hoje, assim, eu procuro não abrir mão. Quando eu tenho que, por alguma razão, pela agenda um pouco apertada, não consigo me exercitar, faz muita falta no meu dia, no meu processo criativo, porque quando a gente trabalha com imagem, quando a gente trabalha com comunicação, a gente precisa ser muito criativo, né? Então, assim, me atrapalha muito. Não me exercitar. Então, eu sempre priorizo isso, principalmente na parte da manhã. Eu tenho muitas demandas como mulher, né? Eu tenho uma filha, minha filha ela tem algumas demandas para terapias, e sou eu que levo, eu faço questão de ser eu. A gente poderia ter alguém para levar, algum parente, avó, babá, mas eu faço questão de estar com ela, para que ela sim, se sinta segura, né? Porque já é um processo mais difícil, né? Então, eu acredito que se ela estiver longe de mim, talvez ela não se sinta tão segura para ter um desenvolvimento da forma que ela tem tido. E aí, eu acho assim, não existe um equilíbrio perfeito de todas as áreas. Eu penso que existe uma área que se ela estiver bem, se ela estiver bem cuidada, você consegue dar conta de todas as áreas, que é a área espiritual. Essa é a área que, ao meu ver, e na minha vivência, eu sinto que se você tiver com a sua área espiritual equilibrada, você consegue equilibrar todas as outras. Nunca no mesmo nível, né? Mas eu consegue uma harmonia. Eu não sei se é um equilíbrio, mas uma harmonia entre elas você consegue encontrar. Então, assim, uma outra área que eu cuido muito, além do meu... corpo, mente e espírito, né? São os 3 pilares que a gente precisa encontrar essa harmonia aí para a gente viver bem, lidar com os desafios que a gente tem como mulheres, né? Mulheres empreendedoras, mulheres que são mães, que são casadas, né? A gente tem a demanda dos filhos, dos maridos, da família. A família cobra muito também. Eu trabalho muito com rede social, então a rede social consome muito tempo nosso, né? Então a família cobra muito esse tempo da gente, que a rede social às vezes acaba tomando. Então achar essa harmonia aí é o grande desafio da mulher da atualidade. Eu ia te perguntar da Francine influenciadora, dessa Francine que nasceu como uma influenciadora quase que espontaneamente. E como que é para você saber que você influencia positivamente mulheres? A gente nunca faz assim ideia nem a dimensão do quanto o nosso trabalho nas redes sociais impacta a vida de outras pessoas, né? A gente acaba tendo um pouco de noção quando a gente recebe algum depoimento, né? Mas eu me sinto, eu acho que faz parte do meu propósito, sabe? Acho que as redes sociais é um meio para isso, é um caminho. Existem inúmeras formas de a gente poder impactar outras mulheres, né? Eu tenho, e cada vez mais eu tenho
procurado estar em ambientes onde mulheres estão, né? Então, as minhas redes sociais, 99% são mulheres que me seguem. Não faço questão que sejam homens, talvez para aprender alguma coisa, né? Mas são mulheres, de fato. Meu ambiente de trabalho também, eu tenho contato com muitas mulheres, embora o ambiente industrial ainda seja um ambiente predominantemente masculino. Também na igreja que eu atuo também, eu me envolvo com as áreas que as mulheres estão envolvidas, né? A gente tem grupos de mulheres que a gente também traz temas voltados para elas. Então são esses ambientes assim, e a gente realmente não faz ideia do tanto que a gente impacta. Eu acho que nunca vai fazer. A ideia, acho que eu acredito que seja isso assim. A gente nunca vai ter muita noção da amplitude da nossa influência, né? Mas sendo positiva, eu já estou feliz. Eu queria que você falasse um pouco, porque falar da Francine é falar de fé, né? Não tem como a gente não abordar esse lado que tem uma relação tão estreita com a tua história, né? Então eu queria que você falasse um pouco, na tua trajetória, a importância do crer, da fé, né? O lugar da fé. Como eu tinha dito anteriormente, né? Eu acredito que a área espiritual é a única área que consegue manter qualquer outra área de pé. Isso eu vivencio, por isso que eu falo, né? E a minha fé vem da infância, então não tem como eu falar da minha vida sem falar de fé, sem falar de Deus, sem falar de crer. E eu tive muitas experiências com a fé, né? Quando a minha filha nasceu, quem acompanha sabe que a minha filha nasceu prematuramente. Eu acho que foi a minha maior experiência de fé. Você acreditar que a sua filha está ali na UTI e que, assim, se ela sair dali, Deus continua o mesmo. E se ela não sair, Deus continua o mesmo, né? E eu tive que trabalhar isso em mim durante 30 dias que ela ficou internada. Você sair do hospital sem o seu filho, você entrar com ele na sua barriga e sair sem, né? Então, acho que foi a minha maior experiência de fé. E eu tive muitas experiências de que Deus cuidou de mim desde a minha infância. Experiências que eu não posso compartilhar, experiências que eu poderia compartilhar aqui, aí aí o programa ia ficar muito extenso. Mas é nisso que eu acredito. Eu acredito que é a única área que realmente sustenta todas as outras áreas de pé. Se você cuidar da sua área espiritual, a sua área financeira, a sua área familiar, pessoal, ela vai encontrar uma harmonia, sabe? Ela vai encontrar paz. Acho que isso que eu tenho aprendido assim ao longo dos anos. Fran, antes de vir para cá, você saiu de Sertãozinho e veio por uma estrada. E você deve ter pensado algumas coisas que você queria falar aqui. E talvez, durante as minhas perguntas, isso que você queria falar não tenha sido abordado. Eu quero te dar um tempo para você trazer aqui algo que talvez eu não tenha te perguntado e que precisa ficar marcado quando a gente fala da história de Francine Cassez. Não pode passar despercebido. Nossa, é tão difícil a gente falar da gente, né? Porque eu sou uma pessoa que eu não gosto. Eu acho que chama crença limitante isso, não sei. Mas assim, eu tenho um pouco de dificuldade de trazer os méritos para mim, né, das coisas que eu faço. E eu acho que a gente tem que aprender um pouco a quebrar isso, sabe? E a reconhecer que quando a gente é bem-sucedido em alguma coisa, a gente precisa reconhecer que os méritos são nossos e não ter vergonha disso, sabe? Eu sou muito aquela pessoa assim, você tá bonita, você acha? Né? E querer, às vezes, merecer aquilo. Não, eu tô bonita pra caramba, sabe? Eu tô bem.
eu consegui, foi legal pra caramba. Nossa, o evento foi legal, né? Parabéns, você foi, né? Foi muito legal. A gente afirmar aquilo, os nossos méritos, não ter vergonha das coisas que a gente conquistou, sabe? Eu tenho trabalhado muito isso. Acho que é uma das coisas que eu queria falar. Eu não posso deixar de falar que todas as vezes que a gente... Eu acho que o que eu mais gostaria de compartilhar é sobre medo, né? Eu tive muito medo nos últimos meses. Medo de fazer as coisas. E e o que me ajudou muito, né, não posso negar que foi a fé, né? Você colocar as coisas, aquilo que você sonha, aquilo que você acredita, em oração, nas mãos de Deus, tudo dá certo. Incrível como tudo dá certo. E eu não imaginava que ia dar tão certo, sabe? E assim, por mais que a gente tenha fé, a gente tem momentos de altos e baixos na fé. Que você está mais conectada, mais perto de Deus, um pouco mais distante. Porque eu falo que Deus nunca se afasta da gente, é a gente que se afasta de Deus, né? E nos momentos que a gente se aproxima de Deus, Ele sempre está ali. E Ele faz acontecer as coisas que estão no nosso coração, os sonhos que a gente tem no nosso coração. E eu acredito que é isso que eu queria falar, assim. Eu queria que as pessoas não fossem sabotadas pelo medo, mas que elas tivessem fé para acreditar que o que elas desejam, que o que elas projetam para a vida delas pode acontecer, se elas colocarem nas mãos de Deus e fazer, e se movimentar. É uma coisa que eu aprendi, que a gente não pode ficar parado. O medo não pode te paralisar, ele pode reduzir a sua velocidade, mas nunca te paralisar, porque é em movimento que as coisas acontecem. Acho que os últimos meses, para mim, foram provas disso, assim. Francine Cassez é muita emoção. Para nós. Fran, suas redes sociais, como a gente pode saber mais de você, do seu dia a dia, dos seus projetos, do seu trabalho? Eu estou mais presente no Instagram, tenho o LinkedIn também, mas no Instagram vocês encontram mais diariamente, eu estou sempre por lá, @francacez, com 2 S e EZ no final, Francacez, os meninos vão colocar aí na legenda. E é lá que vocês me encontram, que vocês conversam comigo. Sou uma pessoa super acessível, vocês podem entrar em contato, eu respondo todo mundo. É muito raro se passar alguma mensagem, vocês podem me chamar de novo, que a gente retoma o assunto e conversa. Eu estou sempre por lá, mostrando meu dia a dia e compartilhando um pouco do meu trabalho. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada por estar aqui. Foi muito importante para mim estar no Elas em Cena, só para te aplaudir. Para compartilhar com todas as mulheres que estavam lá, mas para mim era muito importante estar ali. Eu que agradeço. Obrigada por compartilhar com todos nós a tua história. E eu quero dizer assim que a presença da Karina foi muito importante, essencial para mim, em todos os momentos da minha vida profissional e principalmente nesse último momento lá no evento Elas em Cena. Bom, de mãos dadas, ó que diferente, nunca terminamos assim. De mãos dadas, finalizo mais esse programa com muita emoção, muitos insights e já te convido para o próximo, sempre. Mulheres diferentes, mulheres que querem fazer a diferença e já estão fazendo, vencendo os medos, os obstáculos e com muita fé. Um beijo no coração e até o próximo Cá Entre Nós.